Graça e paz nos sejam acrescentados todos os dias de nossas vidas. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto do Evangelho e também sobre o texto da Epístola, sobre o tema Jesus é a nossa segurança. Pode sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus, ele estava muito cansado. Quando a gente lê esse capítulo 6 de Marcos, a gente vê como foi extenuante a missão de Jesus. Ele havia feito várias curas, havia sido rejeitado em Nazaré, aí veio a notícia de que João Batista tinha sido decapitado, aí ele atravessa o mar para descansar, porque o dia inteiro havia feito curas. As pessoas ouviram falar, correram todas para o outro lado do mar. Quando chegou lá, não pôde descansar, foi até essa semana passada, e ele olhou aquele rebanho todo e disse: são como ovelhas sem pastor. E ele fica o dia inteiro ensinando. Quando chega a tardezinha, os discípulos dizem: dispensa essa multidão, porque estão com fome. E aí Jesus multiplica os pães, os peixes, dá para todo mundo comer, sobe aqueles 12 cestos de comida. E aí ele diz para os discípulos: vão para o outro lado, eu encontro vocês lá. E aí ele sobe ao monte para orar. E aí entra o texto de hoje. Lá de cima ele está orando, e é noite, e o barco vai indo. E Jesus, com a visão que só Deus tem, lá de cima do monte, está vendo lá no meio do mar, aquela noite escura, os discípulos passando por um momento muito difícil. Diz o texto que os ventos eram contrários e os discípulos não conseguiam sair do lugar. E estavam apavorados com o risco de morrer. E então Jesus desce lá de cima e vai ao encontro deles, caminhando por sobre as águas. E isso já é entre as 3 e 6 horas da manhã, de madrugada. E evidentemente os discípulos, quando veem aquilo, se apavoram, achando que é um fantasma, e gritam. E Jesus diz: calma, coragem, tende bom ânimo, sou eu. E ele entra no barco, a tempestade se acalma. Vamos até o outro lado, Jesus continua a sua missão, porque tem um monte de gente esperando novamente. Tende bom ânimo, sou eu. Essa é a palavra do bom pastor, que vê, que ouve a sua ovelha ou as suas ovelhas desesperadas, sem ânimo. Ânimos é vida. Eles estavam a ponto de morrer. Eles não tinham força, naquela época não tinha motor, era tudo no remo, e o barco estava se enchendo da água e eles estavam apavorados. Tende bom ânimo, sou eu. Esse sou eu remete lá ao Antigo Testamento, quando Deus, através daquela sarça, fala com Moisés e diz: vai lá para o Egito, falar com o faraó para libertar o povo. Ele diz: tá, mas eu vou dizer, quem é Deus? E Deus disse: eu sou o que sou. Esse sou eu significa que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o Deus vivo que veio até nós, cumprindo a sua missão, sem perder seu poder, mas sem usar o tempo todo de sua majestade. Apenas em alguns momentos os seus sinais de divindade aparecem, como neste caso, onde ele caminha sobre a água, onde ele acalma a tempestade. Eles estavam com muito medo. O medo expõe a nossa fraqueza, o medo expõe a nossa fragilidade. E muitas vezes em nossas vidas, quando os ventos são contrários, nós também ficamos com medo, porque nos sentimos fracos, nos sentimos frágeis e parece que o cheiro da morte está no ar, e falta ânimo, falta vida. Quais são os ventos contrários que estão chacoalhando o barco da tua vida?
Pode ser uma doença, uma enfermidade que não cura. Pode ser um acidente que aconteceu de repente com você ou com alguém da família. Chacoalha. Mostra a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa pequenez. Traz cheiro de morte. Pode ser o desemprego, a inflação, a carestia, as contas que chegam do cartão e você não tem condição de pagar aquilo e o barco começa a chacoalhar, o barco da sua vida, e os ventos contrários estão aí. Pode ser uma desilusão amorosa, uma separação, uma traição. Pode ser um amigo que cancelou você, virou as costas para você e te decepcionou muito. E aí, aquele barco que estava seguro, veio o vento contrário e faz tudo sossobrar. Pode ser a cobrança exagerada do trabalho. Às vezes o patrão exige muito de você e dá a você uma tarefa que não é nem a sua competência e você tem que cumprir aquilo, porque você não quer perder o emprego e você se julga pequeno e começa a balançar. Pode ser a crítica. De repente até dentro de casa, do pai, da mãe, da esposa, não faz nada certo, não te mexe. Vamos lá, confia em você. Faça isso, faça aquilo. Tu é incapaz, tu é um burro. Pode ser o bullying. Você é gordo demais, você é magro demais, você é um incompetente. E parece que o barco está... A gente quer ir para frente e não vai. Vocês já andaram de bicicleta, todos, né? Mas pense em andar de bicicleta com aquele freio agarrado. Você pedala e carrega uma carga que não sai do lugar. E é assim. É exatamente assim que às vezes a gente se sente. Talvez algum de vocês esteja se sentindo agora. Sentimos medo. E nesses momentos nós chegamos a ter fantasmas, imaginar coisas que podem realmente nos apavorar. Porém, quando Jesus está no barco, quando Jesus está nos acompanhando, nós vamos continuar sendo provados pela vida, mas nós podemos estar seguros, porque Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onipresente, Ele está em toda parte. Ele é onisciente. E quando o Senhor revelar seu braço forte, nós vamos ver que não estamos sozinhos. E com certeza na vida de vocês, várias vezes isso já aconteceu. E Ele sempre continua vindo até nós. Ele vem através da palavra, através dos sacramentos e diz: aqui está o perdão dos pecados. Aqui está ânimo, vida. Aqui está coragem. Aqui está paz. Aqui está consolo. Aqui está a certeza de que você não está sozinho. Assim como Ele foi em busca dos discípulos. Assim como Ele, muito tempo atrás, tinha ido em busca de Adão e Eva. Quando eles estavam com medo, se escondendo, e Deus pergunta: onde é que estás, Adão? E então faz a promessa do Messias. Assim Ele conhece os nossos momentos de ventos contrários e não nos abandona. Em nossa fraqueza Ele nos acompanha e nos sustenta para podermos chegar ao outro lado em segurança. Acabamos de cantar: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Confiemos sempre em Deus. Ele não nos abandona. A grande questão é que nós, muitas vezes, queremos viver uma vida sem Deus, ou deixá-lo de lado. Nós o expulsamos do barco da nossa vida, e aí os ventos contrários continuarão a existir. E aí nós corremos sério risco de nos afogarmos. Quando Jesus está conosco, o seu amor é a nossa garantia. O texto da epístola que acabamos de ler, do apóstolo Paulo, em Efésios 3, 14 e 21, é uma oração, onde o apóstolo Paulo está de joelhos e pede ao Pai Nosso que está nos céus que
fortaleça a fé em Cristo dos Efésios e de cada um de nós. E aí ele diz assim: para que o amor de vocês se torne abundante. Ele apresenta 4 dimensões deste amor, simbolizando as 4 extremidades da cruz. Ele fala da largura do amor de Jesus. Abrange a todas as pessoas. Ele ama a todos. A sua oferta de perdão, de salvação, de ânimo, de vida para quem está morto nos seus pecados, é para todos. Ele fala também no cumprimento do amor de Deus. O cumprimento abrange todos os tempos. Foi ontem, é hoje e é para sempre. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O amor está sempre à nossa disposição. Ele diz que esse amor também tem altura. Ele vem do alto dos céus. Lá está a fonte inesgotável do amor puro e verdadeiro, que é o próprio Deus. E então Paulo diz: eu quero também que vocês compreendam a profundidade deste amor. O Filho amado suportou sofrimentos horríveis. Ele se humilhou, ele foi julgado por causa de nós, levou chicotada, bofetada, foi crucificado e desceu lá no inferno, depois da sua morte, para mostrar para o diabo que ele é mais forte que o inferno, que a morte e que o diabo. Largura, comprimento, altura, profundidade. E aí Paulo diz: esse amor, ele excede todo o nosso humano entendimento. Não dá para a gente entender como Deus nos ama tanto assim. Nós pensamos tanta besteira, nós temos raiva, ciúme, inveja, egoísmo, ódio. Tantas e tantas vezes nós não cumprimos os 10 mandamentos, nós ofendemos Deus. E mesmo assim Ele está ali, oferecendo esse amor. E Paulo diz: eu quero que a fé de vocês aumente, para que esse amor aumente, que Jesus seja pleno, tome conta de vocês. E a gente não consegue entender isso. E muitas vezes a gente não corresponde. Muitas vezes a gente não dá o devido valor. Muitas vezes, ao invés de vir aqui receber a Santa Ceia, o perdão dos pecados, a gente prefere ficar dormindo em casa, fazendo comida, passeando. E Jesus continua oferecendo. Nós lemos todo dia a Bíblia. A gente cuida bem do nosso corpo, não cuida? A gente toma café, a gente almoça, a gente janta, a gente faz academia, faz nos parques exercício, faz caminhada. E por que a gente não cuida assim da nossa alma? A gente lê a Bíblia, a gente se alimenta todos os dias. Um exemplo: nós somos 80 adultos, jovens e adultos aqui na congregação. Eu tenho encomendado sempre 40 devocionários, 20 Castelo Forte, 25 Minutos com Jesus. Mais ou menos uns 10 são comprados para presente, sobra 30. E desses 30 ainda sobra, ou seja, se nós somos mais de 80 pessoas, a grande maioria nem devocionário tem. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia. Lê mesmo. No devocionário você tem versículo bíblico, tem explicação dele, tem oração. Te ajuda isso. Faça pelo menos uma devoção todos os dias. A minha esposa sempre diz que eu tenho um ritual muito grande, porque eu faço 10 devoções antes de sair de casa, sempre de manhã. Mas é um pacto que eu tenho com ele. Eu gosto de ler 10 devoções de pessoas diferentes, para pelo menos uma frase naquele dia fazer a diferença para mim. Eu não saio de casa sem ler essas 10 devoções. Leiam a Bíblia. Assim como vocês cuidam do corpo de vocês, cuidem da alma de vocês. É ali que Jesus continua vindo, consolando, confortando, dizendo: você não está sozinho. Agora não endureça. Existe aquele que não quer. Existe aquele que é indiferente, que é preguiçoso, negligente. Jesus diz: não seja morno. Assuma a fé. Eu assumi a minha vida terrena por ti, porque eu te amo, para que você tenha salvação e para que os ventos contrários não te derrubem, porque eu passei por todos eles e eu sei como é. Eu posso te ajudar e eu quero te ajudar. E muitas vezes nós ainda
não temos tempo para Ele. Precisamos todo dia reavaliar o nosso relacionamento com esse Jesus que tanto nos ama, que demonstrou isso numa cruz por mim e por ti, para que nós não nos perdêssemos no inferno. Quando Jesus está no barco da nossa vida, os ventos contrários continuarão vindo, mas poderemos dizer, como disse Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se eu me sentir cansado, o repouso de Deus me acolherá. Se eu me sentir injustiçado, a justiça de Deus reinará. Se eu me sentir desnorteado, o mapa de Deus, a Bíblia, me orientará. Se eu me sentir fraco, com medo, a graça de Deus, a segurança que Ele me dá, me fortalecerá. Se eu me sentir sozinho, solitário, a presença de Deus sempre me acompanhará. Se eu me sentir desolado, desorientado, o consolo de Deus estará sempre comigo. Se eu me sentir ameaçado por perigos, a força, o poder de Deus me livrará. Se eu me sentir vazio, aflito, o amor de Deus me preencherá e transbordará. Se eu me sentir infeliz, a misericórdia de Deus me seguirá e me dará toda a felicidade plena no Cordeiro. Se eu me sentir desamparado, a casa de Deus me acolherá. Portanto, nada me faltará. Querido irmão, querida irmã, segura na mão de Deus e vai. Confie nele sempre e tenha uma boa viagem com Jesus, que é a nossa segurança em todos os momentos. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.